Olá, pessoal! Nesta gravação, eu vou discutir com vocês os conceitos de cascata, especificidade e herança em CSS. Entender a maneira como o mecanismo de cascata se comporta é uma questão chave para o entendimento de CSS. Repare que a primeira palavra do nome CSS, Cascade, já indica o quanto é importante o conceito de cascata. Contextualizando, em algum momento você estará trabalhando em um projeto e descobrirá que o CSS que você pensou que deveria ser aplicado a um elemento não está funcionando. Normalmente, o problema é que você criou duas regras que podem se aplicar ao mesmo elemento, gerando, portanto, um conflito. A cascata e o conceito intimamente relacionado de especificidade são mecanismos que controlam qual regra se aplica quando há um conflito. Já o conceito de herança significa que algumas propriedades CSS herdam valores definidos no elemento pai do elemento atual, enquanto outras não. Assim sendo, nesta gravação, vamos abordar os conceitos de cascata, especificidade e herança. Vamos começar a discussão com um exemplo simples. Observe que eu tenho um arquivo HTML, index.html, que está renderizado no navegador web Safari. Esse arquivo basicamente possui um elemento de título H1, escrito This is my heading. Este é o meu elemento de título. E observe também que dentro do elemento head, nós temos uma associação com uma folha de estilo, que por enquanto está vazia. Nós vamos então exemplificar o conceito de cascata. Vamos começar a partir da criação de um seletor para o elemento de título H1. Vamos, por exemplo, colocar uma cor vermelha para a propriedade color para o elemento H1. Vou salvar com Ctrl S e observe que automaticamente é aplicado o estilo no navegador web à direita, colocando este meu texto na cor vermelha. O que eu gostaria que vocês notassem é que as folhas de estilo possuem efeito cascata. Isso significa que a ordem das regras CSS é importante. Quando se aplicam, por exemplo, duas regras que têm igual especificidade, que é um conceito que nós vamos aprender um pouco mais para frente, a regra que vem por último no CSS é a que será usada. Para demonstrarmos isso, vou criar uma outra regra CSS para o mesmo elemento, H1. Só que, diferentemente agora, eu vou colocar a cor como sendo azul. Antes de eu salvar, eu gostaria que vocês pensassem qual que vai ser o resultado que vai ser exibido no navegador web. Tendo em vista que eu estou com duas regras que se aplicam ao mesmo elemento H1. Só que uma regra indica que a cor é vermelha e outra regra indica que a cor é verde. Eu vou salvar para vocês poderem acompanhar o resultado. E conforme vocês podem ver, a cor azul foi a cor que foi aplicada para o elemento H1, tendo em vista que, pelo efeito cascata, as regras que são definidas mais abaixo no documento possuem precedência. Ou, se você preferir, o elemento H1 acaba ficando azul. Isso ocorre porque ambas as regras possuem um seletor de elementos idêntico e, portanto, carregam a mesma especificidade. Mas a regra definida por último, no caso, a propriedade com valor azul, vence. Vamos falar um pouco agora sobre o conceito de especificidade. Basicamente, especificidade é como o navegador decide qual regra se aplica se várias regras tiverem seletores diferentes, mas ainda assim puderem ser aplicadas ao mesmo elemento. Conforme vocês podem ver aqui, eu trouxe mais uma vez um documento web em HTML bastante simples. A única coisa que ele possui é um elemento de título H1, com os dizeres This is my heading, este é o meu elemento de título. A diferença é que eu coloquei o atributo class, para que esse elemento eu possa tê-lo como alvo a partir de um seletor de classes. O valor dado ao atributo class é main heading. Assim, eu vou abrir aqui os meus estilos para podermos trabalhar um pouco com o conceito de especificidade. Vamos começar tentando ter como alvo justamente essa classe, main heading. Como é um seletor de classes, nós já sabemos, coloca um ponto, main,
E para essa regra, eu vou colocar a cor da fonte como sendo vermelha. Mais uma vez, eu gostaria que, antes que eu salvasse, vocês fizessem um exercício no sentido de tentar adivinhar o que vai acontecer no viewport do Safari aqui à direita. Então, mais uma vez, eu estou dizendo, identifique no DOM o elemento que tem uma classe de nome MainHeading, que é o elemento H1, conforme vocês podem ver, e para esse elemento, aplique a propriedade color com o valor vermelho. Então, eu vou salvar. E conforme vocês podem ver, a cor do elemento H1, do conteúdo do elemento H1, ficou vermelha. Mas vamos fazer uma brincadeira. Suponha que eu também queira usar um seletor na sequência H1. E observe que H1 é justamente o elemento onde está definido o atributo class. Então, imagine que eu quero criar uma regra com o seletor H1 e quero colocar uma cor azul. Mais uma vez, antes de salvar, eu gostaria que vocês pensassem qual é o resultado. Tendo em vista agora que ambos seletores, tanto o seletor de class, o MainHeading, quanto o seletor H1, possuem como alvo, ou seja, identificam na árvore DOM o mesmo elemento, que é o elemento H1, cujo conteúdo é vis MyHeading. Então eu vou salvar e eu gostaria que vocês tentassem refletir qual que vai ser o resultado. Observe que o resultado foi cor vermelha, mesmo o seletor de classe tenha sido escrito no início do documento da folha de estilo. Nesse caso, não foi a regra de cascata que prevaleceu, foi alguma outra regra. E para entendermos isso, precisamos entender o conceito de especificidade. Basicamente, um seletor de elemento é menos específico. Ele selecionará todos os elementos desse tipo que aparecem em uma página. Portanto, obterá uma pontuação mais baixa. No caso aqui, nós temos o seletor para o elemento H1, cuja regra começa na linha 5 e termina na linha 7. Já um seletor de classes, que é o que está presente na linha 1, ele é mais específico quando comparado com um seletor de elemento. Um seletor de classe selecionará apenas os elementos em uma página que possuem um valor de atributo de classe específico. Portanto, ele obterá uma pontuação mais alta quando comparado com o seletor de elemento. Este é o motivo pelo qual a cor vermelha venceu, que embora tenha sido definido anteriormente na folha de estilo, ela está associada com o seletor de classe, que possui uma especificidade mais específica do que um seletor de elemento. Eu gostaria de discutir agora com vocês o conceito de herança em CSS. Tendo em vista que alguns valores de propriedade CSS definidos em elementos pai são herdados por seus elementos filhos, enquanto que outros valores não são herdados. Por exemplo, se você definir uma cor e uma família de fontes para um elemento em particular, cada elemento filho dentro deste elemento em particular também será estilizado com essa cor e com essa família de fontes, a menos que você tenha aplicado diferentes valores de cor e família de fontes diretamente aos elementos filhos. Eu trouxe para vocês mais um exemplo bem simples para podermos trabalhar o conceito de herança. Observe que eu tenho uma página HTML que tem apenas 2 parágrafos. Os 2 parágrafos estão aninhados dentro de um elemento pai, que é o elemento body. E no segundo parágrafo, eu tenho um elemento span, que conforme nós já sabemos, é um elemento não semântico, mas que pode ser alvo de regras CSS. Vamos aplicar então estilos a estes elementos, body, p, span, de forma a entendermos melhor o conceito de herança. Vou começar aplicando um seletor de elemento para o elemento body, que é o pai dos parágrafos. Para o body, eu vou colocar a cor da fonte igual a azul. Observe que a cor da fonte é uma propriedade que é herdada. Então, se eu definir a cor da fonte azul para o elemento pai body, todos os seus filhos também ficarão azul. Quais são os filhos de body? São os elementos p e também o elemento span.
pois eles estão contidos dentro desse elemento que é o seu pai, no caso, Bari. Então, dessa forma, no momento que eu salvar este documento, todos os filhos vão, por herança, receber a propriedade color igual a azul. E vocês podem ver isso no viewport do Safari. Mas suponha que eu queira sobrescrever. Ou, em outras palavras, eu não quero que um elemento filho herde a cor de uma propriedade color definida pelo elemento pai. Basta eu fazer uma nova definição de regra. Assim, para sobrescrever, eu posso, por exemplo, criar um seletor de elemento, por exemplo, span. Lembrando que span é apenas essa palavrinha do segundo parágrafo, conforme vocês podem ver aqui. Vamos supor que eu não quero que span seja colorido em azul. Não quero que essa fonte seja herdada. Eu redefino a partir de uma regra. Estou dizendo que o span vai ser, por exemplo, da cor preta. Então, na hora que eu salvar, observe o que vai acontecer. A palavra span vai ficar com a cor preta, sobrescrevendo a cor azul que foi herdada inicialmente. Eu gostaria que vocês percebessem que algumas propriedades não são herdadas. Por exemplo, se você definir uma largura de, por exemplo, 30% em um elemento, todos os seus descendentes não obterão uma largura de 30% da largura de seu pai. Por exemplo, aqui no Google eu vou digitar uma propriedade CSS, largura, por exemplo, CSS MDN. O primeiro resultado, eu vou abrir, eu caio na página para essa propriedade na documentação MDN e observe que aqui eu tenho essa seção de definição formal, indicando que a propriedade width, largura, não é herdada. Então talvez seja uma dica, caso vocês queiram entender se determinada propriedade é herdada ou não, a partir do Google, digitando o nome da propriedade, espaço CSS, espaço MDN. Bom, agora já sabemos como os conceitos de cascata, especificidade e herança afetam nossas folhas de estilo. Dessa forma, podemos agora discutir exemplos mais avançados. Observe que eu trouxe para vocês, mais uma vez, um exemplo bem simples. Se vocês acompanharem no viewport do Safari, vocês vão perceber que é uma lista que contém outras listas aninhadas. É uma lista com 3 elementos. Elemento 1, elemento 2 e elemento 3. Mas observe que a lista com o elemento 2 é subdividida em outra lista, 2.1 e 2.2, conforme vocês podem ver no documento HTML. Da mesma forma, a lista com o elemento 3 é subdividida em 2 níveis, nos níveis 3.1 e 3.2, e um nível abaixo 3.1.1, 3.1.2. Um exemplo bem simples e que até o momento nós não utilizamos nenhuma folha de estilo. Eu vou abrir meu arquivo de folhas de estilo, styles.css, e vamos começar a estilizar esse documento HTML. Observe que no documento HTML, para a lista mais externa, a lista pai, nós temos uma classe chamada main, que pode ser alvo de uma regra CSS. Vamos começar por ela. Para esta regra, eu vou definir 3 propriedades. A propriedade color, que eu vou usar a cor roxa, Rebecca Purple. A propriedade borda, que eu vou usar como 2 pixels. Uma borda sólida. E vou colocar uma cor básica. E também vou colocar um espaçamento, um padding, de uma unidade relativa. Conforme vocês já estão acostumados,
eu estou usando o seletor de classes, main, que vai ter como alvo a lista mais externa do meu documento HTML. Vocês conseguem imaginar, no momento que eu salvar, o que vai acontecer? Vou salvar. E observe que os estilos definidos pelas propriedades color, border e padding foram incorporados ao documento HTML como um todo. Mas se olharmos o documento HTML, observe que o segundo item da minha lista, na verdade o terceiro item da minha lista, o item 3, ele possui uma classe associada na lista interna a esse elemento com um valor especial. Vamos tentar estilizar este item da lista então. Assim, eu vou criar um seletor para a classe especial e vou definir algumas propriedades. Vamos começar pela cor da fonte. Desta vez eu vou falar que a cor é preta. E vou aproveitar e configurar uma propriedade adicional, que é o font weight. Porque eu quero colocar essa fonte em negrito. Para isso eu vou colocar o valor bold. Observe agora que nós temos duas regras com os seletores de classe. Uma regra definida entre as linhas 1 e 5 para o seletor de classe main e uma regra entre as linhas 7 e 10 para o seletor de classes special. Se olharmos o documento HTML, o seletor de classe main atinge a lista não ordenada mais externa do meu documento web. Já o seletor para a classe especial atinge uma lista interna, presente dentro do item de lista número 3. Dessa forma, mais uma vez, eu gostaria que vocês pensassem o que vai acontecer, em especial com a propriedade color, tendo em vista que essa propriedade ela também está presente na regra anterior definida na linha 2. Vou salvar o documento. E observe que, como resultado, a lista presente dentro do item 3, ou seja, a lista aninhada 3.1, 3.2 e, consequentemente, a outra lista aninhada 3.1.1, 3.1.2, obtiveram uma cor de fonte preta, pois houve uma sobrescrita desta propriedade no elemento mais interno, mais especificamente no momento que foi definido esse seletor de classes na sua folha de estilo. Conforme discutido, algumas propriedades como larguras, margens, padding e bordas não são herdadas. Uma dica talvez seja lembrar que essas propriedades são as presentes no modelo em caixa CSS, do inglês Box Model. Observe que se essa propriedade borda fosse herdada para este exemplo, todos os filhos presentes desta lista também teriam uma borda. Mas é bem provável que esse não seria o efeito que você desejaria. Se vocês olharem aqui, nós definimos uma borda para o elemento main. Se por herança essa borda fosse herdada, todos os outros LIs aqui, todas as outras listas também teriam bordas. E não foi isso que aconteceu, demonstrando que nem todas as propriedades são herdadas. CSS fornece valores especiais de propriedade universal. São os valores inherit, initial, revert, revert layer e unset. Todos esses valores são usados para controlar a herança. E lembrando que toda propriedade CSS aceita esses valores. Para podermos demonstrar estes valores especiais, eu trouxe novamente um exemplo bem simples que vocês podem ver no viewport do Safari. Eu tenho uma lista com 4 itens e cada um desses itens possui um link. Conforme vocês podem ver na linha 12 do documento HTML, o primeiro item da lista é o link default, que vocês podem ver também na saída aqui no Safari. O segundo item da lista tem como texto herdar a cor do link. E observe que no segundo item da lista eu defini uma classe com o valor myClass1. O terceiro item da lista possui o conteúdo reset the color, mais especificamente reset the link color, cujo conteúdo indica que queremos reconfigurar a cor do link.
E observe também que para este item de lista, também defini uma classe, o atributo class, com o valor myClass2. E o meu último item da lista, que é o item que tem como conteúdo desfazer a cor do link, que também tem uma classe que eu dei o nome de myClassFree. Tendo entendido o documento HTML, vamos começar a estilizá-lo a partir do documento style.css. Inicialmente, vou criar uma regra para o seletor de elemento body. Para este seletor de elemento, eu vou definir a propriedade color da cor verde. Lembrando que body é o elemento pai de todos os outros elementos em HTML. O body indica a parte visível do seu viewport. E nós já aprendemos que, por herança, que quando nós definimos um valor para uma propriedade do elemento pai, esse valor ele é herdado pelos elementos filhos, embora nem toda propriedade seja herdada também conforme discutido. Dessa forma, se eu definir a cor, que é uma propriedade herdada pelos elementos filhos, como sendo verde, isso indica que todas as fontes presentes nesta lista não ordenada de links possuirão cor verde. Para demonstrar isso, eu vou salvar o documento. E conforme vocês podem ver, todos os bullets, todos os itens de lista, foram coloridos na cor verde, exceto o link. Mas para deixarmos o exemplo um pouco mais interessante, vamos trabalhar com os valores especiais de propriedade universal, começando pelo valor inherit, de herança. Para isso, eu vou ter como alvo um seletor de classe. Eu vou pegar especificamente esse item de lista presente na linha 14, o myClass1, que corresponde ao segundo item de lista do meu documento HTML. Para ter esse elemento como alvo, eu vou usar então um seletor de classe. Só conferir aqui, o nome é myClass1. Mais especificamente, eu estou interessado no link. Eu quero buscar o link que está presente dentro, que é filho desse item de lista. Então, para isso, eu vou usar também o seletor A. Então, dentro da classe myClass1, eu quero o seletor para o elemento A. E observe que eu gostaria, nesse momento, de demonstrar o uso de um valor especial de propriedade universal. Eu vou começar definindo para a propriedade color esse valor pré-definido de herança. E conforme vocês podem ver, o fato de eu ter usado o valor inherit para a propriedade color fez com que a cor do link mudasse para verde. Isso por herança. Lembrando que eu defini anteriormente a cor verde para o elemento body e, consequentemente, tendo em vista que LI, onde a classe myClass1 está definida, é filho de body, automaticamente a cor para esse elemento também é verde. Dessa forma, eu consegui especificar que a propriedade color possui o valor verde, que foi herdado de seus ancestrais. Mas vamos fazer mais um exemplo. Vamos tentar trabalhar com a cor do terceiro link presente nessa lista não ordenada. Dessa forma, eu vou definir mais um seletor de classe. No caso agora, o myClass2. Eu quero ter como alvo o link definido dentro do elemento LI que possui a classe com o nome myClass2. Ou seja, eu quero pegar este link que está dentro do LI que possui a classe com o nome myClass2. Para isso, eu vou fazer um seletor de classe myClass2. Eu quero o link que está associado ao elemento LI, onde está definido esta classe. E vou usar uma cor e vou usar um outro valor de propriedade universal. Só que em vez de usar o inherit, que é herança, eu vou usar inicial. O valor inicial define o valor da propriedade aplicado a um elemento selecionado como sendo igual ao valor inicial dessa propriedade, o que significa
que ele usa o valor inicial da propriedade, nesse caso preto, e não o padrão do navegador para links, que é azul, conforme vocês podem ver no primeiro item da lista exibido no viewport do Safari. Então, no momento que eu salvar esta folha de estilo, observe que o item de lista número 3, a cor do link para esse item de lista vai mudar de azul, que é o valor default para os navegadores, para a cor inicial, que é a cor preta. Vou salvar. Observe que o terceiro link ficou com a cor preta. Então, até o momento, nós vimos dois valores de propriedades universais. Os valores de herança e o valor inicial. Mas temos outros valores. Vou demonstrar para vocês agora o valor unset. Mas para isso, eu vou tentar então colorir o link presente no quarto item de lista renderizado no meu viewport. Esse quarto item de lista possui um atributo class com o valor myClass3. Então este vai ser meu alvo. Eu quero como alvo o link. Então eu vou colocar o elemento A e mais uma vez eu vou usar a propriedade color. Vou usar, por exemplo, o valor universal unset. Basicamente, o unset redefine a propriedade para o seu valor natural, o que significa que se a propriedade for herdada, ela age como herdada. Caso contrário, age como inicial. Nesse exemplo, nós vamos usar a cor do elemento pi, que é verde, tendo em vista que color é uma propriedade que é herdada. Então, dessa forma, no momento que eu salvar aqui, como eu estou usando unset, eu vou redefinir o valor da cor do meu link para o valor do elemento pi, que no meu caso aqui é verde. Vou dar Ctrl S para salvar. E conforme vocês podem ver, o link mudou para verde. Vou deixar um pequeno exercício para vocês. Deixa eu criar aqui, talvez mais uma regra. Só que agora eu vou fazer uma regra para um seletor de elemento. Eu quero uma regra para o seletor A. Então observe que eu tenho 4 links dentro do meu viewport. Ou seja, eu tenho 4 elementos A dentro do meu viewport, conforme vocês podem ver. Então eu vou criar uma regra para esse seletor. Mas lembrando que nós já aprendemos a precedência de seletores. Um seletor de classe, por exemplo, tem precedência sobre um seletor de elementos. Mas eu gostaria que vocês tentassem adivinhar. Se eu falar que o meu seletor de elemento A, âncora, ou link, se você preferir, for da cor vermelha, qual ou quais dos links no viewport mudarão de cor? Pensaram? Eu vou salvar. E observe que apenas o primeiro item da minha lista mudou de cor, pois lembrando, o primeiro item da minha lista não possui nenhuma classe associada. Eu possuo apenas o elemento âncora, conforme vocês viram. Para os outros elementos A, eu possuo classes associadas. E na minha folha de estilo, para cada uma dessas classes eu defini uma regra. E nós vimos que, por precedência, um seletor de classes possui precedência sobre um seletor de elemento. Este é o motivo pelo qual apenas o primeiro link ficou com a cor vermelha, pois este era o único item que não tinha um atributo class definido. Apenas uma observação: por padrão, um link, ou em outras palavras, o elemento A, também conhecido como anchor, não herda atributos como cor se um atributo href deste elemento A estiver presente na declaração. Eu gostaria agora de discutir a propriedade CSS compactada do inglês shorthand, conhecida como all. Mas antes de discutir a propriedade propriamente dita, eu trouxe mais uma vez um exemplo em HTML que vocês podem ver renderizado no viewport do Safari. Basicamente o que eu tenho são dois elementos block code. Um elemento block code entre as linhas 11 e 13 e outro elemento block code entre as linhas 15 e 17. Relembrando, o elemento block code é usado para citações diretas. A diferença entre eles é que o elemento block code das linhas 15 a 17
eu estipulei um atributo class, que vai permitir ter este elemento como alvo a partir de uma regra CSS. Assim, vamos começar a estilizar este documento para demonstrar a propriedade CSS compactada, conhecida como all. Eu vou abrir meu documento styles.css e vamos estilizar o elemento block code usando o seletor de elementos. Para esse seletor de elementos, eu vou criar uma regra com duas propriedades. Primeiro, eu vou definir uma cor de fundo. Vou colocar, por exemplo, vermelho. E vou criar a propriedade borda, que eu vou definir como 2 pixels, sólida e na cor verde. Lembrando, esta é uma regra que está usando um seletor de elementos. Então, todos os elementos block code do meu documento vão ter essas propriedades aplicadas. Então, assim que eu salvar, ambos block codes no meu Safari terão essas propriedades aplicadas. Bom, agora que nós já iniciamos com estilos para os elementos block code, eu gostaria de discutir um pouco da propriedade CSS compactada, conhecida como all. Essa propriedade compactada all é uma maneira conveniente de desfazer as alterações feitas nos estilos para que você possa voltar a um ponto de partida conhecido antes de iniciar as novas alterações. Vou tentar exemplificar. Observe que no documento HTML, para o segundo block code, eu criei o atributo class, com o valor fixThis, conserte isto. Vamos ter como alvo este segundo block code, então, a partir da minha folha de estilos styles.css. Como é um seletor de classe, eu inicio com ponto, o nome é fixThis, e vou usar justamente essa propriedade compactada all. E para essa propriedade, nós podemos usar qualquer um dos valores universais discutidos, tais como inherit, initial ou unset. Eu vou definir aqui o valor unset. E observe que, a partir desse momento, o que eu estou dizendo é, para o segundo elemento block code, que teoricamente possui duas propriedades, conforme regras descritas entre as linhas 1 e 4 da folha de estilos, as propriedades background color e border. Para este segundo block code, eu quero justamente desfazer essas propriedades. Para isso eu vou salvar. E observe que para o meu segundo block code, eu desfiz as propriedades, porque eu usei o valor unset. Então o all indicou uma propriedade compactada, shorthand, que no meu caso aqui indicou essas duas propriedades, background color e border. E eu desfiz essas duas propriedades de uma vez só. Como exercício, eu vou deixar para vocês tentar mudar o valor de all para os outros valores disponíveis. Eu gostaria que vocês testassem, por exemplo, os valores unset, inherit e revert, de forma a poder treinar como podemos controlar o conceito de herança em CSS. O mecanismo de cascata em CSS define quais regras CSS se aplicam quando mais de uma regra pode estilizar o mesmo elemento. Há 3 fatores a serem considerados, em ordem crescente de importância, sendo que os fatores posteriores anulam os anteriores. O primeiro fator é a posição na folha de estilo, conforme já discutido. O segundo fator é a especificidade e o terceiro, a importância. Vou tentar demonstrar para vocês um pouco mais sobre o fator especificidade. Conforme vocês podem ver, nós temos um documento HTML com 3 elementos de título H2. Um definido na linha 13, um definido na linha 14 e o outro na linha 15. Para podermos diferenciar esses elementos de título H2, eu defini para os elementos definidos nas linhas 14 e 15 o atributo class.
O atributo class da linha 14 para o elemento H2 possui o valor small, e o atributo class para o elemento H2 presente na linha 15 possui o valor bright. Já o elemento H2 presente na linha 13 não possui nenhum atributo do tipo class. Vamos iniciar então a estilização desses elementos de título H2. Vou abrir a minha folha de estilo styles.css e vamos começar de maneira simples, objetivando todos os elementos H2, a partir de uma regra contendo um seletor de elementos. Para ficar mais fácil a visualização, eu vou colocar um tamanho de fonte um pouco maior. Font size, vou colocar uma unidade 2EM. Também vou colocar uma cor preta. Vou usar o código RGB 000, que indica a cor preta. E também vamos colocar a propriedade Font Family para indicar a fonte que eu gostaria de usar. A primeira indicação é a Geórgia. Observe que já tem um autocompletar de um conjunto de família de fontes que são muito usados na prática no dia a dia. Eu vou dar Enter aqui para poder completar, pois eu acredito que esse aqui esteja legal. Vou colocar um ponto e vírgula no final. Então, mais uma vez, eu vou salvar. Então, lembrando aqui pelo viewport, vocês podem ver que nós temos 3 elementos de título H2. O primeiro não possui classe, o segundo tem um atributo class com valor small e o terceiro um atributo class com valor bright. Eu vou salvar e observe que já aumentou bastante o tamanho da fonte porque eu usei 2EM, 2 vezes o valor default. Agora que nós já fizemos o estilo inicial para todos os elementos H2, vamos trabalhar a questão de fator de especificidade. Eu vou criar uma classe, um seletor de classes small. Lembrando que a classe small é o meu segundo elemento de título H2. Então, para a regra contendo o seletor de classe small, eu vou redefinir o tamanho da fonte, que nós vimos que está com 2 EMs para 1 EM. Vou salvar e observe que o meu segundo elemento de título H2 vai ser impactado. Repare que ele voltou ao seu valor default 1 EM. Observe aqui que já fica claro. Tanto as regras das linhas 7 à linha 9, quanto as regras das linhas 1 à linha 5, no meu caso aqui, elas, de certa forma, também atingem o segundo elemento de título H2. Ou seja, há um conflito. Se ambas as regras, de certa forma, atingem o mesmo elemento, qual que terá precedência? E nós já vimos que, pela característica ou pelo fator de especificidade, um seletor de classes possui precedência sobre um seletor de elemento. Mais um exemplo. Nós vimos aqui que o terceiro elemento H2 possui um atributo class com valor bright. Vamos objetivar ele. Então vai ser .bright e eu vou sobrescrever uma regra. Em vez de sobrescrever a regra font size agora, vamos pegar, por exemplo, a color. E vou usar a cor Rebecca Purple. Mais uma vez, eu acredito que você já imagine qual que vai ser a saída. Tendo em vista que quando eu defini uma regra das linhas 1 à linha 5, todos os elementos H2 foram impactados por essa regra. Na linha 7 à linha 9, por precedência, o segundo elemento de título H2 foi impactado, alterando a sua fonte para tamanho 1 EM. Agora, para a regra das linhas 11 a 13, que eu tenho um seletor de classe bright, eu vou impactar apenas a cor. A cor que foi definida inicialmente como preta vai ser agora definida como roxa. Eu vou salvar e observe que no viewport do Safari vocês já podem ver o impacto da estilização usando um seletor de classes para a propriedade color. De maneira resumida, um seletor de classe tem mais peso do que um seletor de elemento. Portanto, as propriedades definidas na classe substituirão aquelas aplicadas diretamente ao elemento, independente da sua posição na folha de estilo. Eu gostaria de discutir com vocês agora como um navegador web calcula especificidade. Eu trouxe para vocês um exemplo, conforme vocês podem ver, que possui apenas 2 links. Um link com o conteúdo 1 e um segundo link com conteúdo 2. E já fiz uma folha de estilo inicial aqui para ganharmos um pouco de tempo.
Observe que basicamente o que eu fiz foi estilizar os links e os itens da lista e removi o bullet, a bolinha que precede cada item de lista. Depois de entender o fato que a posição de uma regra CSS na folha de estilos é importante, em algum momento nós vamos nos deparar com uma situação em que sabemos que uma regra vem mais tarde na folha de estilo, mas mesmo assim uma regra anterior e conflitante é aplicada. Isso acontece porque a regra anterior tem uma especificidade maior, ou seja, ela é mais específica e, portanto, está sendo escolhida pelo navegador web como aquela que deve estilizar o elemento. Vamos então agora dar uma olhada em como que o navegador web irá calcular a especificidade. Essencialmente, um valor em pontos é concedido a diferentes tipos de seletores. E somando esses valores, nós podemos obter o peso desse seletor específico, que pode ser comparado com o peso de outros seletores. O total de especificidade que um seletor possui é medido usando 4 valores diferentes, que podem ser considerados como milhares, centenas, dezenas e unidades. 4 dígitos em 4 colunas. O dígito que representa a unidade é atribuído para elementos. O dígito que representa dezenas, para a classe. O dígito que representa centenas, para IDs. E o dígito que representa milhares, para atributos de estilo, ou em outras palavras, para CSS inline. Existem algumas regras adicionais, mas basicamente essas são as 4 regras existentes para unidade, dezenas, centenas e milhares. Para tentarmos entender melhor, vamos criar alguns estilos para poder desmistificar o uso do cálculo de especificidade usando esses 4 dígitos de unidade, dezena, centena e milhar. Vamos começando aqui. Eu vou tentar, por exemplo, mudar a cor de fundo dos meus links. Então, só observando o meu documento HTML, eu tenho os meus links e tenho algumas divs. Então, observe que eu tenho uma div com id outer e uma div com id inner. Tá, então vamos começar com esses aqui. Eu vou tentar, por exemplo, associar um seletor de id outer. Eu quero pegar um link que seja dentro desse seletor. Então, alterar. E se o meu objetivo é mudar a cor de fundo, eu vou usar a propriedade background color. Vou colocar, por exemplo, vermelho. Vou salvar para vocês verem essa regra em ação. Então, observe que a minha lista ela foi estilizada, tendo como alvo todos os elementos presentes nela. Eu vou colocar um comentário aqui só para ficar mais fácil para vocês entenderem o cálculo da especificidade. Deixa eu colocar um comentário aqui. Então, lembrando, nós temos 4 dígitos. O dígito de milhar, centena, dezena e unidade. Vamos tentar entender. Conforme eu disse, o dígito de unidade é aplicado essencialmente para elementos. LI, A, qualquer elemento HTML, H1, H2. O dígito de dezena normalmente é aplicado para classes. O dígito de centena para IDs. E o dígito de milhar para CSS inline. Então observe que eu tenho aqui um ID, um seletor de ID, o símbolo de hash, cerquilha. Se eu tenho o ID, eu mudo a centena. Então aqui em vez de 0, eu coloco 1. E se eu tenho também um elemento, no meu caso aqui, o elemento A, quer dizer que eu tenho que colocar um peso para a unidade. Unidade, então, eu venho aqui e coloco o número 1. Ou, em outras palavras, esta regra, definida das linhas 21 a 23, possui especificidade 101. Vou salvar, só para vocês verem. O que acontece, por exemplo, se eu fizer outra regra que objetiva também os links? Que mude a cor de fundo. Então, vou tentar criar um conflito aqui. Então, vou criar mais um comentário. Então, vamos zerar os valores. Vou criar uma regra agora. Eu também quero objetivar, eu quero criar um conflito, né? Então eu quero pegar o link também. Só que em vez de ser outer, inner, deixa eu ver como que eu posso fazer aqui. Eu tenho também o inner. Posso fazer inner A.
o outer, inner, A. Eu tenho várias formas de pegar então o elemento A, né? Então deixa eu ficar parecido com o primeiro. Vou colocar o seletor de ID, outer, aí eu vou colocar o inner e vou colocar o A. Observe que essa regra também vai ter como objetivo os links. Mas qual que vai ser a especificidade? Mas antes disso, vamos de novo também colocar background color. Então, para mudar aqui, eu vou colocar como azul. Mas vamos calcular qual que é essa especificidade. Então, observe que agora eu tenho um seletor de ID, que chama outer, e um outro seletor de ID, que chama inner. Cada um eu vou colocar um para a minha centena. Então, eu vou ter um aqui e um para o cerquilha inner. Então, aqui, em vez de ser 1, vai ser 2. E o elemento A a gente já sabe, conta 1 para a unidade. Então, esse aqui é 201. Então, observe, compare agora as regras das linhas 26 a 28 com a regra das linhas 21 a 23. Ambas regras têm como objetivo os dois links. Só que um tem especificidade 101 e o outro 201. A que tiver o maior número ganha. Então, vai ser aplicado para os links a cor de fundo azul. Vou salvar. Conforme vocês podem ver, a cor azul ganhou. Vamos fazer mais alguns exemplos para vocês entenderem como que o navegador web faz o cálculo das especificidades. Eu vou tentar agora mudar a cor do link, em vez de mudar a cor do fundo, só para a gente mudar um pouco aqui. Então eu quero mudar a cor do link, né? Então, em vez de ser background color, eu vou usar a propriedade color. Mas eu vou tentar chegar até nos links de outra forma, mostrando para vocês que eu tenho várias formas de ter como alvo um determinado elemento HTML. Eu já mostrei como chegar a partir do div, a partir do outer, a partir do inner, tudo chegando no link A. Vou demonstrar mais algumas fórmulas ainda. Então, mais uma vez, eu vou colocar só um comentário aqui para a gente lembrar que nós vamos calcular a especificidade aqui. Vou criar uma terceira regra agora, só que para a cor do link, né? Eu vou, por exemplo, pegar o seletor de ID outer. Dentro do outer, deixa eu só confirmar aqui. Dentro do outer, eu posso vir aqui e vir para o div. Vou pegar o div, por exemplo. Dentro do outer eu tenho um div. Dentro do div eu tenho uma lista. Se eu tenho uma lista, eu tenho um item da lista e tenho um link. Ou seja, outra forma que eu tive de chegar até o link. Outer div ul li a. Outer div ul li a. Li a. Outra forma de pegar esses meus dois links. Só que agora, em vez de ser background color, eu vou mudar a cor da fonte. Vou colocar um color, vou colocar amarelo. E vamos calcular a especificidade antes de salvar para que a gente possa ver o que está acontecendo, né? Então a gente já viu que, como nós temos um seletor de ID, o que muda é a centena. Então o outer aqui, coloco um aqui. Observe que eu tenho um div, é um elemento. Então nesse caso aqui, eu tenho que colocar 1 na unidade. O L é outro elemento, então a unidade agora passou a ser 2. LI, outro elemento, especificidade passa a ser 3. A, outro elemento, especificidade passa a ser 4. A especificidade aqui dessa regra é 104. Vou salvar e observe que o link fica amarelo. Observe que nesse caso não tive conflito, porque eu estou mudando outra propriedade, não a mesma propriedade background color. Mas vamos tentar gerar um conflito criando uma outra regra que também tenta mudar a cor da fonte, a cor do link, né? Com algum outro valor de especificidade. Então vamos lá. Mais uma vez, vamos colocar os comentários aqui para facilitar o entendimento, né? E vou também chegar de outra forma. Quero chegar também no elemento A para poder estilizar ele, mas de outra forma. Vou começar pelo outer de novo, que é o seletor de ID. Vamos colocar um elemento. Vamos colocar outro elemento. Então eu tenho outer div ul. Deixa eu ver aqui. Outer div ul. Só que em vez de ir para o outro elemento, vamos pegar o class para ficar um pouco diferente. Que aqui depois do L, repare que eu tinha colocado outro elemento. Vamos pegar em vez agora de outro elemento, vamos pegar o class. .nav, que é o class, né? E tem um elemento aqui dentro, que é o que eu quero objetivar. Quero mudar a cor, vou colocar branca essa cor aqui. Mas antes de salvar, vamos calcular de novo. Agora vocês já sabem, né? Eu tenho um outer aqui e um seletor de ID. Então a centena muda 1. Eu tenho um div aqui, elemento. Então eu coloco 1 aqui. O L, elemento. Então eu vou colocar mais 1 aqui no elemento. Tenho agora o ponto .nav.
ponto 9 é um seletor de classe. Classe muda a dezena. Então eu vou ter que colocar 1 aqui. E por último eu tenho um A, que é um elemento. Então é a unidade. Muda aqui. Então eu vou ficar com 113. Então observe agora. Eu tenho duas regras. Uma regra entre as linhas 31 e 33 que muda a cor do link para amarelo. E uma outra regra que também muda a cor do link, só que agora para branco, entre as linhas 36 e 38. Qual que vai ter precedência? Como o número 113 é maior que o número 104, a cor branca vai ganhar. Vou salvar. Observe que o link ficou branco. Vamos fazer mais alguns exemplos ainda. Vou tentar agora mostrar com outra propriedade. Vamos tentar colocar uma borda no link no momento que eu passar o mouse sobre o link. Acho que é um exemplo interessante. Então, mais uma vez, vamos criar um comentário aqui para especificidade. E vamos criar agora uma regra com uma pseudo-class, né, para poder objetivar o hover, né, passar o mouse sobre um determinado elemento. Então vamos começar com essa regra. Poderia ser, por exemplo, div, só confirmar aqui, div. Observe que eu estou tentando chegar nos elementos sempre de formas diferentes para vocês verem que tem mais de uma forma de resolver o problema, né? Div. Vamos pegar um filho do LI. Para a gente mudar a forma aqui também, vamos pegar o enésimo filho. Na verdade, eu quero o filho 2. Vamos pegar o segundo filho do LI, o segundo item, né? E eu quero mudar quando eu fizer o hover. Então, quando eu chegar no link, mais especificamente, fizer um hover em cima do link, né? Uma regra um pouco mais complexa para vocês. O que eu quero fazer é mudar, quando eu tiver o hover, passar com o mouse sobre o elemento, eu quero criar uma borda, né? Então eu vou criar a propriedade borda. Conforme vocês estão acostumados, né? Normalmente a gente usa 3 valores, né? A espessura da borda, o estilo da borda e a cor. Vou colocar preta para facilitar a visualização. Tá, mas o mais importante aqui é, mais uma vez, a gente calcular a especificidade. Nós já sabemos. Vamos começar pelos elementos aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Eu tenho 4 elementos, né? Div, li e a. Então, tem 4 aqui. Só que eu tenho também, lembrando que as classes mudam as dezenas. O pseudo aqui, ele muda também as dezenas. Então, quando nós utilizamos um seletor de pseudoclasse, que é esses exemplos aqui, nós mudamos as dezenas. Então, eu tenho 2 seletores de pseudoclasses. O enésimo filho, no caso o segundo filho, e o hover. Então aqui eu tenho 24. Um para cada um. Vou salvar aqui. Observe que não está funcionando. Deixa eu ver. Escrevi errado aqui, né? Solid. Deve ser isso. Deixa eu só verificar. Observe que agora já está funcionando. Na hora que eu passo com o mouse em cima do segundo elemento, é incluída a borda. Observe que isso não acontece no primeiro elemento, porque eu selecionei o segundo filho da minha lista não ordenada. Mas vamos gerar um conflito. Vamos chegar de novo nesse segundo elemento aqui, talvez com uma outra regra, né? Deixa eu tentar ver aqui. Posso fazer um div. Dentro desse div eu posso colocar um linth. Eu quero pegar... vamos pegar de novo o mesmo elemento, né? Quero pegar o segundo filho. E vamos pegar o hover de novo. Repare que eu fiz um atalho, mas eu cheguei de novo no segundo link. O segundo link está dentro do segundo item da lista, que está dentro de um div. Funciona também, né? Então, só que eu vou criar o conflito, então eu vou colocar outra cor aqui. Borda. Vamos colocar de novo 10px. Mas vamos mudar o estilo da borda? Em vez de ser sólida, vamos colocar pontilhada. Dashed. Também vou colocar preta. Vamos calcular, mais uma vez, a especificidade. Então, a especificidade para esse caso aqui, observe que agora tem 3 elementos só, div, li e a. O anterior aqui eu tinha 4, né? Então, se eu tenho 3 elementos aqui, a minha unidade vai ser 3. E eu tenho 2 pseudoclasses, né? O nthchild e o hover. Então, eu tenho 23 nesse caso aqui, né? Se eu não calculei nada errado, aqui eu vou ter 23. Ou seja, essa minha regra aqui ficou com 23. E eu tenho essa regra anterior aqui, que é 24. 24 vai ganhar. Então, o que vai acontecer é que, mesmo tendo definido essa regra das linhas 45 a 48,
ela vai perder. Ou seja, quando eu fizer o hover sobre o segundo link na minha lista não ordenada, o que vai prevalecer vai ser a borda sólida e não a borda pontilhada. Vou dar Ctrl S para salvar. Repare que a borda continua sendo sólida, porque 24 é maior que 23. Vamos criar mais um exemplo, acho que fica para ficar mais fácil, né? Vamos tentar aqui. Tá, vamos pegar um outro div então. Div. Eu tenho dois divs, né? Só conferir. Div, tem. Então, div. Vamos colocar uma classe .nave e para essa classe eu vou colocar também. Eu tenho que pegar o segundo filho, né? Para dar isso, para a gente comparar, né? Para dar o conflito, né? O nthchild é o segundo filho e o pseudo para hover, né? Em cima do elemento A. Eu acho que esse aqui tá legal. Tá, vamos ver. Quantos elementos que eu tenho aqui, ó? Então, vou colocar o comentário aqui, né? Vamos contar de novo. Eu tenho um elemento, dois elementos. Isso aqui é uma classe, não é elemento, né? O outro elemento que é o A. Então, 3 elementos. E vamos colocar agora as classes, né? Eu tenho a classe .nave, eu tenho o pseudo aqui, então um para aqui, um para esse 2 e um para o hover 3. Então esse aqui vai dar 33. Deixa eu ver. Ah, 33 vai ser maior que os outros, vai ser legal. Então para esse caso aqui, repare que ele vai ganhar. Então vou colocar uma borda aqui diferente da sólida, porque repare que até o momento aqui a gente viu, a borda está sólida. Vamos colocar uma outra borda aqui, para a gente ver que ela vai ganhar. Então, de novo, vamos colocar a mesma espessura. Só que vou colocar uma... Acho que eu tenho uma borda dupla. Double. Isso. Vamos para a gente ver isso aqui. E vamos colocar na cor preta também, do mesmo jeito. Então, essa regra vai ganhar. Observe que... Não vou salvar ainda não. Observe a espessura dessa borda. Agora eu vou salvar. E vamos ver aqui, ó. Observe que a minha borda mudou. Eu tenho uma borda dupla agora, né? 2 bordas em vez daquela borda espessa igual eu tinha. Mostrando que o cômputo maior, no meu caso 33, fez com que essa regra ganhasse precedência sobre as demais regras. Ou em outras palavras, observe que eu tive 3 regras aqui que tinham como alvo o mesmo elemento, o segundo link da minha lista não ordenada. E essas 3 regras, que têm como alvo o mesmo elemento, definem a mesma propriedade, border. Ou seja, eu tenho um conflito. Qual das 3 regras que vai ser aplicada? Qual o estilo que vai ser aplicado? Nesse caso aqui, vai depender do cômputo da especificidade pelo navegador web. Um maior cômputo faz com que a regra prevaleça. E no meu caso, foi a regra definida entre as linhas 51 e a 53, porque nós computamos o valor 33, que é maior que os valores 23 e 24 computados para as regras anteriores. Observe que esse foi apenas um exemplo aproximado para facilitar a compreensão da questão de especificidade. Na realidade, cada tipo de seletor tem o seu próprio nível de especificidade que não pode ser substituído por seletores com um nível de especificidade inferior. Por exemplo, se eu tiver 1 milhão de seletores de classe combinados, eles não ganham, por exemplo, de um seletor de ID. Lembrando que o seletor de ID trabalha no dígito correspondente a centenas e não a dezenas, como um seletor de classe. Assim, uma maneira mais precisa de avaliar a especificidade seria pontuar os níveis de especificidade individualmente, começando do mais alto e passando para o mais baixo quando necessário. Somente quando houver empate entre as pontuações do seletor dentro de um nível é que você precisa avaliar o próximo nível de especificidade abaixo. Caso contrário, você pode desconsiderar os seletores do nível de especificidade mais baixos, pois eles nunca podem substituir os níveis de especificidade mais altos. O que eu acredito que seja fácil de ser enxergado. Imagine que você tenha uma regra que tem um seletor de ID, conforme essas regras que nós vimos aqui agora. Uma regra com seletor de ID. Essa regra nunca vai perder para uma outra regra que tenha só seletores de classes. Porque um seletor de classes só muda os valores das dezenas, e não das centenas. Então elas não vão ganhar de forma alguma de um seletor de ID. Da mesma forma, se eu tenho uma regra só com seletores de classes, nós vimos que altera as dezenas. Se isso acontecer, eu posso ter diversas outras regras com seletores de elemento que eles nunca vão ser maiores do que o seletor de classe,
pois as regras de seletor de elementos só se aplicam ao dígito correspondente à unidade. Anteriormente nesta gravação, eu disse para vocês que o mecanismo de cascata em CSS define quais regras CSS se aplicam quando mais de uma regra pode utilizar o mesmo elemento. Naquele momento, eu disse que existem 3 fatores a serem considerados em ordem crescente de importância. O primeiro fator é a posição na folha de estilo, o segundo fator é a especificidade e o terceiro fator é a importância. Nós já discutimos bastante os 2 primeiros fatores, então eu gostaria de discutir um pouco com vocês agora a questão da importância, que é especificado a partir da exclamação e a palavra important. Para isso, eu trouxe um exemplo que possui 2 parágrafos, um parágrafo definido na linha 13 e um parágrafo definido na linha 14. Para poder diferenciar esses parágrafos, eu usei algumas classes e alguns IDs. Na linha 13 e linha 14, eu criei as classes better, e na linha 14, para poder diferenciar, eu criei um ID winning, vencedor. E vamos estilizar, então, este documento em HTML. Vou abrir aqui o estilo e vou começar estilizando o ID winning. Então, vou criar um seletor de IDs aqui e vou mudar 2 propriedades. Vou criar a cor de fundo, vou colocar como vermelha e vamos criar a borda de 1 pixel. Então, mais uma vez, você já deve estar acostumado, eu gostaria que você já pensasse qual estilo vai ser aplicado. Ops, na verdade eu já salvei, já ficou claro para vocês que foi aplicado ao segundo parágrafo. Por quê? Porque é o segundo parágrafo que tem o ID winning, então ele foi o alvo da minha regra. Vamos aproveitar então aqui e vamos tentar objetivar os 2 parágrafos para tentar criar um conflito e podemos testar o exclamação important. Vamos pegar a classe better, acho que fica legal. Então eu vou pegar a classe better e também para ganharmos tempo aqui, deixa eu copiar. Vamos pegar as mesmas propriedades para gerarmos o conflito. Então na hora que eu salvar, o que vai acontecer? Conforme vocês já sabem, um seletor de ID tem preferência sobre um seletor de classe. Então, nesse caso aqui, a cor de fundo vai continuar sendo vermelha. Ah, mas aqui não teve muita graça, né? Porque eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V e eu deixei a mesma coisa. Vou mudar aqui a borda, por exemplo, para cinza. Para a gente poder verificar isso. E observe que, onde houve conflito, a regra winning ganhou. O conflito aconteceu no segundo parágrafo, porque o meu segundo parágrafo, além de ter a classe better, tem o meu ID. Então, quando eu fiz o seletor com better, eu peguei o primeiro e o segundo parágrafos. Só que no segundo parágrafo, eu também criei o winning, o seletor de IDs. Por isso que no segundo parágrafo, a cor vermelha ganhou. Enquanto que no primeiro parágrafo, nós tivemos a cor cinza, conforme vocês podem ver. Dito de outra forma, observe que os 2 parágrafos possuem a classe better. Então, se você quiser testar, se você comentar aqui em cima, os 2 parágrafos têm a classe better. Então, os 2 parágrafos vão ser afetados por esta regra, que vai ter a cor cinza. Vou dar um Ctrl S para vocês verem. Ok? Só que agora eu vou criar uma outra regra, e essa outra regra ela vai se aplicar apenas ao segundo parágrafo. O segundo parágrafo atualmente é cinza. E eu vou ter uma outra regra que vai tentar mudar a cor de fundo para vermelho. Qual que vai ser a cor? Vermelho ou cinza? Vocês sabem que um seletor de ID ganha. Então a cor de fundo para o segundo parágrafo vai ser vermelha. Vou salvar aqui. Descomentar, salvar, a cor fica vermelha. Mas suponha que vocês queiram sobrescrever uma determinada propriedade. Observe que no meu caso aqui, para o meu segundo elemento, a minha borda é igual à borda do primeiro elemento. 1 pixel sólido e black. É igual a essa borda aqui. As 2 regras definem a mesma borda. Mas vamos supor, e nós sabemos que a regra de cima ganha no segundo elemento. Mas vamos supor que, mesmo essa regra aqui ganhando, eu queira sobrescrever alguma propriedade dessa regra vencedora dentro de uma regra com menor especificidade.
Como que eu posso fazer isso? Eu posso usar o exclamação important. Ou em outras palavras, imagine que aqui, nessa segunda regra, eu quero eliminar essa borda que está em volta do meu elemento. Então, se eu quero eliminar a borda, eu posso colocar none, que é nenhum, e o mais importante, eu vou colocar exclamação important. O que o exclamação important vai dizer? Vai dizer que eu quero sobrescrever essa propriedade borda definida na linha 3. Mesmo sabendo que a propriedade borda da linha 3 está numa regra vencedora, eu gostaria que essa propriedade ela fosse sobrescrita para algum outro valor diferente de 1 pixels solid e black. Para isso, eu uso o conceito de exclamação important. Então, o que eu estou dizendo é que o meu segundo elemento vai ter uma cor vermelha, porque é a cor da propriedade presente na regra que venceu. Entretanto, eu não vou querer a propriedade da regra que venceu. Vou sobrescrever o valor dessa propriedade com outro valor qualquer. No meu caso aqui, eu vou colocar none. Então, na hora que eu salvar, observe que essa borda tem que sumir. Observe que a borda sumiu. E mais importante, observe que a borda sumiu para ambos os elementos, porque eu estou definindo o exclamação important para a classe better. E a gente viu que a classe better se aplica a ambos os elementos. Resumindo, exclamação important é um valor para propriedades que pode ser usado para anular todos os cálculos anteriores. Dito de outra maneira, exclamação important é usado para tornar uma determinada propriedade e respectivo valor a regra mais específica, substituindo assim as regras normais de cascata. Mas cuidado! Recomendamos fortemente que você nunca use exclamação important, a menos que você esteja absolutamente certo do que é isso que você queira fazer ou que realmente seja necessário. Isso porque o exclamação important altera a forma como a cascata normalmente funciona. Então, pode tornar os problemas de depuração de CSS muito difíceis de serem resolvidos, especialmente em uma folha de estilo muito grande. A única maneira que nós temos de sobrescrever uma declaração com exclamação important seria incluir uma outra declaração com exclamação important em uma declaração com a mesma especificidade posteriormente na posição da folha de estilo ou com uma especificidade mais alta. Existe, entretanto, uma situação em que você pode ter que usar exclamação important. Essa situação é quando você está trabalhando com um sistema de gestão de conteúdo, como por exemplo o WordPress, onde você não pode editar as folhas de estilo CSS principais. E você realmente deseja substituir um estilo que não pode ser substituído de nenhuma outra forma. Apesar disso ser possível, mais uma vez lembre-se que realmente só devemos usar a exclamação important quando a gente não tiver outra forma de evitar. Apenas para finalizarmos a discussão e de certa forma revisar o que nós já vimos, vou criar só mais uma regra aqui para ver se vocês conseguem enxergar o que vai acontecer. Então eu fiz uma regra para o id winning, uma regra para as duas classes, better. Vamos fazer a regra para os parágrafos, né? Uma regra de elemento, para os dois parágrafos P. Então vou criar uma regra qualquer aqui, BP. Vamos colocar a cor de fundo para mudar aqui, eu tenho cinza e vermelho. Vamos colocar azul para mudar. Mudar a cor da fonte também para branca. E vamos colocar um espaçamento aqui, um padding de 5 pixels, por exemplo. Então observe que a regra de classe das linhas 6 a 9 tem como alvo os dois parágrafos. E a regra de elemento das linhas 11 a 15 também tem como alvo os dois parágrafos. Tem um typo aqui, né? Color. O que vai acontecer quando eu salvar? Vocês conseguem dar essa resposta? Salvei e observe que a cor azul como cor de fundo não foi aplicada, porque essa regra da linha 11 é uma regra de elemento. Ela tem menos prioridade do que regras de classe e regras de ID especificamente. Regra de classe, que é a regra da linha 6, e a regra de ID, que é a regra da linha 1. Mas observe que a cor venceu. É a cor branca, porque eu não tinha definido cor branca como propriedade de nenhuma das outras regras. Então essa regra foi aplicada, o mesmo valendo para o padding.